Arrependimento. Por que essa palavra não deve ser entendida como um sentimento, biblicamente falando? Este é o tema do nosso discipulado de hoje, que é o 12º da nossa série. Eu espero que você esteja acompanhando esses vídeos, que são muito importantes, e eu quero deixar uma saudação nesse momento em que o vídeo está estreando, para aqueles que estão acompanhando ao longo da estreia no canal A Deus Toda a Glória. Um grande abraço para os queridos irmãos que estiverem acompanhando esse vídeo na estreia, e eu estou acompanhando com vocês aí também no chat. Ele é gravado previamente, mas é publicado como uma estreia, mas caso você esteja assistindo depois, um grande abraço também para você. Quero também lembrar que perguntas concernentes ao tema tratado, você pode fazer ou durante a estreia no chat, ou depois nos comentários abaixo do vídeo. E assim que eu ver a sua pergunta, tentarei respondê-la. Lembrando que as perguntas precisam ser concernentes ao tema que está sendo tratado. No vídeo anterior, ou seja, no discipulado anterior, que foi o de número 11, nós aprendemos um pouco mais sobre a fé, no seu sentido bíblico. E aprendemos que não se trata de meramente uma crença, como muitos infelizmente confundem, e há um risco até de salvação da alma por conta desse mal entendido. Mas se trata, como nós vimos no discipulado anterior, de nós estarmos unidos a Deus por meio de Cristo Jesus. E então não se trata apenas de acreditar em Jesus, mas de confiar nele e de nos comprometermos com os seus ensinamentos. Portanto, fé se trata de um relacionamento de fidelidade. É claro que fé começa com o acreditar, porém não se limita apenas ao acreditar, cujo sinônimo em português é crer. Então nós vimos isso no discipulado anterior. Se você não o assistiu, você pode depois conferir. É o vídeo anterior a esse no canal A Deus Toda a Glória. Bem, nós temos examinado, como vocês sabem, certas palavras cujos significados são mais profundos ou abrangentes do que na língua portuguesa. Certas palavras bíblicas, certas palavras neotestamentárias, ou seja, que se encontram dos livros de Mateus a Apocalipse, no chamado Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia Sagrada. Então, se você está acompanhando esses vídeos, nós já vimos aqui a respeito da palavra reino, a respeito da palavra fé, e hoje veremos a respeito da palavra arrependimento. Lembrando que estamos nos baseando em Marcos, capítulo 1, versículo 15, para o exame dessas palavras, porque neste versículo nós encontramos 4 palavras que eu estou analisando com vocês aqui no seu sentido bíblico. Em Marcos 1,15 está escrito: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então nós estamos vendo aqui algumas palavras deste versículo que precisam ser bem compreendidas. Começamos com a palavra reino, depois vimos a palavra fé, que aqui aparece conjugada como o verbo crer, crede no Evangelho. Veremos ainda a palavra evangelho, inclusive, mas hoje estaremos falando sobre arrependimento. Então, quero convidar você para fazer uma leitura comigo na sua Bíblia, em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, porque neste texto nós encontramos a primeira referência à palavra arrependei-vos. E encontramos também a primeira referência à palavra arrependimento. Arrependei-vos, conjugação do verbo arrepender, arrependimento, o substantivo desse verbo. Então vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz assim:
E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, ou da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Claro que eu poderia continuar fazendo essa leitura aqui, mas como o nosso foco é o exame do que significa a palavra grega que foi traduzida como arrependimento, que tem por verbo, evidentemente, arrepender, nós então estamos limitados a isso na leitura desse texto, porque no versículo 2 nós encontramos pela primeira vez o verbo arrepender, sendo aqui conjugado como arrependei-vos, e no versículo 8 nós encontramos pela primeira vez o substantivo arrependimento, que evidentemente deriva do verbo arrepender. Esta palavra, né, tanto a traduzida como arrependimento ou a conjugação do verbo arrepender, esta palavra é a junção no grego de duas outras palavras, tá? Ou seja, arrependei-vos, como vocês sabem, a conjugação do verbo arrepender. É este verbo no grego, e aí eu preciso, antes de prosseguir, eu sinto, né, a necessidade de lembrar você que a Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã, não foi escrita em português originalmente. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com pequenas porções em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, nós precisamos lembrar disso porque, tendo a Bíblia sido escrita em outro idioma, e também tendo sido escrita há pelo menos 2 milênios, é importante considerarmos que ao longo do tempo, tanto na língua original quanto na tradução, há uma mudança no sentido da palavra. Então nós precisamos resgatar qual era o sentido original de certas palavras. Já examinamos aqui a respeito do sentido original de Basileia, palavra grega que foi traduzida como reino, mas que tem também o sentido de reinado, de governo. E provei para vocês aqui, com diversas passagens bíblicas neotestamentárias, que na maioria delas o sentido é de reinado, de governo de Deus aqui, agora, em nossas vidas. O que não significa não haver um reino futuro, onde não haverá mais injustiça, onde não haverá mais as tentações pecaminosas, onde todos nós estaremos apenas convivendo com pessoas que também amam o Senhor como nós amamos. Eu espero que você o ame de todo o seu coração. Embora eu saiba que, infelizmente, pessoas também que não têm sinceridade no coração em servir a Cristo também podem estar assistindo esse vídeo, mas eu tenho a esperança que se convertam. Então, examinamos a palavra Basileia, traduzida como reino, mas que tem também o sentido de reinado, de governo. Examinamos a palavra traduzida no seu substantivo como fé e quando conjugada como o verbo crer, mas porque também essa palavra no grego, ela está ligada a pistes, que é traduzida como fé,
e no grego é o verbo pisteu. Vimos isso aqui também, foi no discipulado anterior a esse. E hoje, então, nós estamos vendo sobre a palavra grega traduzida como arrepender-se ou arrependei-vos, que é a conjugação do verbo arrepender. E esta palavra é a junção de duas outras, ela resulta em metaneo. Metaneo, que é o verbo traduzido como arrepender, na maioria das versões traduzida como arrepender, existem outras versões que traduzem de outra forma, e eu vou falar isso um pouco mais adiante. E é também, essa mesma palavra metaneo, ela é também substantivada como metanoia. Mas observe que esta palavra, ela é a junção de duas outras. Primeiramente, meta e noel ou noia. Noel quando verbo, noia quando substantivo. E essa palavra, essa junção de meta mais noel ou noia significa o quê? Meta indica uma mudança de condição quando ela é uma preposição em alguma palavra, como é o caso aqui. Então, meta, quando não está sozinha, mas quando ela está no início de uma palavra, quando ela está, perdão, falei a palavra preposição, não é a palavra correta. É quando ela está, me fugiu aqui o termo técnico. Alguém talvez no chat ou no comentário vai escrever depois, ou eu mesmo depois posso escrever também. Mas ela é a primeira parte de uma palavra, tá? Então, meta, quando ela aparece no início de uma palavra, então ela significa uma mudança de condição, quando é algo subjetivo, que é o caso aqui, ou mudança de lugar, quando é algo físico, material. Nesse caso, como é algo subjetivo, mudança de condição. E que condição é essa? A palavra noel, ou noia, se for substantivada, que significa compreender, raciocinar. Então, metanoia significa uma mudança de raciocínio ou de compreensão de alguma coisa. Eu pensava de uma forma, agora eu penso de outra forma, porque eu compreendo agora de um modo diferente. Isto é metanoia ou metaneo. Metanoia, repito, substantivo. Metaneo, o verbo. O verbo arrependei-vos, né, sendo conjugado, e o substantivo arrependimento. Então vejam, o sentido bíblico de arrependimento ou arrependei-vos trata-se de uma mudança de compreensão, um modo diferente de raciocinarmos. Isto é arrependimento. Como você pode perceber, não tem muito a ver, ou apenas um pouquinho, com sentimento. Porque alguém pode mudar o seu pensamento por um sentimento que o leve a isso. Mas a metanoia em si, que foi traduzido como arrependimento, não é um sentimento. Não se trata disso. Essa palavrinha noia, que no verbo é noio, ela aparece, por exemplo, e você veja comigo, em Mateus capítulo 15, versículo 17. Mateus 15, 17, que diz assim: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Ainda não compreendeis. Foi o Senhor Jesus quem disse isso, e esta palavra traduzida como compreendeis é o verbo noia sendo conjugado. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, ou seja, o Senhor esperava que eles já compreendessem isso, que eles já tivessem passado por aquela metanoia nesse sentido também. Eles não estavam compreendendo o que o Senhor estava dizendo porque não tinha ainda havido neles uma completa metanoia,
uma mudança de compreensão. Então o Senhor os instiga com essa pergunta: vocês ainda não compreendem? Vemos o mesmo acontecendo no capítulo 16, ainda de Mateus, versículo 9, onde mais uma vez o termo noio, ele aparece, lembrando que aquela palavra é prefixo mesmo, né? É prefixo ao que vem antes. Eu tinha falado preposição, não, é prefixo, tá? Então, meta é o prefixo e noia é a continuação, né? Que acho que é chamada de sufixo, se não me engano. Há quantos anos, né, que eu estudei língua portuguesa? Me perdoem, irmãos. Tenho que estudar novamente. Então, metanoio, né? Meta é o prefixo e noio, que é essa segunda parte da palavra, que se não me engano o termo técnico é sufixo, noio é uma palavra que aparece aqui, tanto em Mateus 15, 17, quanto em Mateus 16, 9. Se você tem, por exemplo, um Novo Testamento interlinear, como por exemplo esse aqui, deixa eu só tirar o livro que está em cima, como por exemplo esse aqui, interlinear do grego, né? O que eu recomendo é esse aqui, tá? Esse aqui é editora Cultura Cristã, tá? Novo Testamento interlinear analítico. Tá? Se você tem, você pode, né, ir lá diretamente para esse capítulo e versículo e você verá que ali aparece essa palavra no grego. Tá? Nessa Bíblia que eu já mostrei palavras-chave, nem todas as palavras vão aparecer em todos os versículos no seu correspondente grego. Apenas algumas que são as principais naquele versículo, apontando a numeração para o dicionário de Strong, que é o dicionário que traduz do grego para o português, mas lembrando o grego no sentido de 2000 anos atrás, no sentido bíblico, neotestamentário. Um outro Novo Testamento analítico que eu tenho é esse aqui, mas esse aqui eu já não recomendo muito, porque ele é baseado no texto crítico. Já o primeiro que eu mostrei é baseado no texto majoritário. E eu tenho um outro ainda que está aqui, está um pouquinho longe de mim nesse momento, tá? E ele está aqui, eu vou apontar, vou ver se dá para... Aqui, ó, é aquele ali que eu estou apontando. É baseado também no texto crítico, então eu não gosto muito, mas esse, baseado no majoritário, que é, né, ou pelo menos em tese, de onde veio o texto Receptus, né, que é o texto que é a tradução da Almeida Corrigida Fiel, da Almeida Revista e Corrigida, da Bíblia King James 1611, também chamada de Bíblia King James Fiel, porque a outra é infiel, tá? Bom, sem brincadeira, é mesmo, a King James atualizada não tem nada de King James, tá? Então, mas isso já é assunto para um outro vídeo, né? Eu pretendo até resumir aquela aula que eu dei a respeito disso, naquela série de 3 vídeos sobre qual versão da Bíblia é mais confiável. Eu vou deixar essa playlist aparecendo no final desse vídeo, mas eu pretendo ainda gravar um vídeo mais resumido a respeito disso, porque eu sei que aquele ficou bem longo e eu também tenho que trazer algumas atualizações em relação ao que eu disse ali. Mas prosseguindo, eu espero que você tenha entendido que metanoia é a palavra que no português foi traduzida do grego para o português como arrependimento. Mas o que essa palavra originalmente significa é mudança de compreensão, mudança de raciocínio, pensar de maneira diferente, que é exatamente como o verbo metaneo, ele aqui o seu sentido esclarecido no dicionário Strong, tá? Então, no dicionário Strong é o número 3340, metanoio. Se você tem o dicionário Strong, seja no celular, com a chamada My Bible, tendo esse dicionário ali como um dos suplementos, né, da My Bible, ou seja aqui na palavras-chave, ou tenha você comprado ele em separado, você vai perceber que, indo para o verbo metanoio, está escrito o seguinte: pensar de maneira diferente.
Tá? Então, o primeiro sentido de metanoia, desse verbo traduzido como arrepender para o português, na maioria das versões e conjugado aí como arrepender-se, arrependei-vos, né? Esse verbo, ele significa no grego pensar de maneira diferente. Então se trata de uma mudança de compreensão. Então, portanto, o chamado de Cristo em Marcos, capítulo 1, versículo 15, que resume a sua pregação, é um chamado a uma mudança de mentalidade. Não se trata de uma questão de sentimento, queridos irmãos. Então lembremos o que o Senhor diz ali em Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual é o Evangelho? Vamos ver sobre a palavra Evangelho no próximo discipulado. Mas qual é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova. A palavra Evangelho significa uma boa notícia. É a boa nova de que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E o arrependimento é a minha resposta a esta boa nova, que é a primeira evidência de que eu tenho fé nisto, de que eu creio nisso, de que eu confio naquele que está trazendo essa mensagem e que eu me comprometo com ele. Isto é fé. Então, a primeira evidência da fé é o arrependimento. Então, quando o Senhor, agora lembrando, arrependimento, toda vez que eu falo em arrependimento, eu já tenho a compreensão de que arrependimento significa mudança de mente, mudança de mentalidade, raciocinar de um modo diferente, ter uma nova compreensão das coisas. Por quê? Porque agora eu não vou aqui estar adiantando algumas coisas, né? Mas eu queria aqui, já que eu toquei no assunto, eu vou logo para ele, tá? Nós encontramos ao longo de todo o Novo Testamento essa metanoia sendo vivida em, por exemplo, passagens como aquela em que Paulo disse: mas nós temos a mente de Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Nós temos a mente de Cristo. O que significa isso? A minha mente agora não é mais a de antigamente. A minha mente agora é uma mente transformada, porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quem realmente se arrependeu, quem realmente passou pela metanoia, agora pensa de um modo diferente. Abandonou o pecado, não pensa mais em pecar, e quando vem esse pensamento, nós o enxotamos da nossa mente, porque não queremos pecar. Por que não queremos pecar? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. É o que vemos também, por exemplo, em Romanos, capítulo 8, versículo 14, quando Paulo diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Compreende? Então, metanoia significa termos a mente de Cristo, o que significa sermos guiados pelo Espírito de Cristo, também chamado de Espírito de Deus, também chamado de Espírito Santo. Então, quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus tem a mente de Cristo, não reage como esse mundo reage quando alguém é provocado. Como é que o mundo reage quando provocado? Paga o mal com o mal. Mas nós temos a mente de Cristo e compreendemos que, se pagarmos o mal com o mal, não somente nós estaremos nos assemelhando àquele
que nos fez o mal, mas também contribuindo para que o mal cresça nesse mundo, para que o mal prevaleça. Então, qual é a vontade de Deus em Cristo Jesus? Que nós venhamos ter uma mente transformada, onde não sejamos mais guiados pela carne, pelo raciocínio natural, carnal, animal e até diabólico, eu diria, mas pelo raciocínio espiritual. Muito se fala de inteligência, de quociente de inteligência, né? Que é o chamado QI, ou então de inteligência emocional, que é chamado de QE, se não me falha a memória, né? É essa sigla também, Q, só que o E ao invés do I. Mas eu falo sobre quociente de inteligência espiritual. Muitos não têm essa inteligência espiritual de compreender que nós temos que pagar o mal com o bem. E quando nós não reagimos dessa forma, isto, queridos irmãos, isto é o indício de que nós não estamos bem espiritualmente, de que nós não estamos devidamente cheios do Espírito Santo como deveríamos estar. Por exemplo, eu reconheço que no primeiro semestre do ano passado, 2022, por eu estar com muita carga de várias responsabilidades, de várias decisões que eu estava tomando também, entre elas a mudança, né, de residência, deixar também o pastorado local que eu já havia deixado há mais de um ano, e outras situações também, questões de pessoas que amo, que estavam enfermas, não vou entrar em detalhes aqui, senão já começo a entrar em questões muito pessoais, mas aquilo estava me deixando com os nervos à flor da pele. E por conta disso, eu acabei tendo algumas reações que eu nunca tinha antes tido, que eu me lembrasse, depois da minha conversão, né? E aí eu identifiquei, realmente eu não estou bem, porque eu não estou conseguindo ter tempo para a oração, para a meditação na palavra. Eu estava muito sobrecarregado e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado mesmo. Nós precisamos, como diz a palavra, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, as tuas decisões, as tuas reações, elas não podem ser, e as minhas também não podem ser carnais, mas precisam ser espirituais. E é claro que eu já pedi perdão aos irmãos que eu machuquei sem querer, né? Mas deixo o meu registro aqui de que reconheço isso e espero que eles também reconheçam, né? Até porque, se não reconhecerem, talvez o próprio Deus os faça passar por uma situação assim, para que percebam que, puxa, qualquer um de nós está suscetível a situações como essa, né? A termos esses rompantes, essas reações que não deveríamos ter. Então, hoje, graças a Deus, eu estou encontrando mais tempo para oração, para meditação na palavra, e tenho, né, buscado cada vez mais orar, pedindo por essa transformação, por essa metanoia, por essa mudança de mente. Nós temos que compreender isso, queridos irmãos. Isto é o verdadeiro arrependimento. Não se trata de um sentimento, mas se trata de uma mudança de mentalidade, uma mudança de compreensão, uma mudança de raciocínio. Não raciocinemos mais como o mundo vingativo raciocina. Amém? Então, quem tem a mente de Cristo está disposto a perdoar. Eu ainda vou falar sobre perdão também, porque algumas pessoas confundem perdão com um esquecimento improdutivo. Não se trata disso, tá? Eu costumo comparar o perdão a uma cicatriz que cicatrizou, né? Que não está mais sangrando, que não está mais doendo. Ainda está ali a cicatriz. E quando eu olho para a cicatriz, eu lembro do que aconteceu. Só que não dói mais, não machuca mais, e eu não quero me vingar do que aconteceu.
Então, perdoar é deixar ir. O sentido é esse. Vamos ver também mais à frente o sentido bíblico de perdoar. Porque se nós não entendermos, vamos pensar também que perdão é um sentimento. Não, não é. Perdão não é sentimento e arrependimento também não é sentimento. Se fosse sentimento, não seria o quê? Não seria mandamento. Espero que todos estejam acompanhando aí e compreendendo isso. Então, como não existe em português uma palavra que defina mudança de mentalidade, mudança de raciocínio, vejam que não existe em português uma palavra que defina isso. No grego existe metanoia, ou na conjugação verbal metanoia, mas no português não existe. E como não existe, então nas traduções em português aconteceram algumas tentativas de aproximação. A mais desastrosa são as versões antigas católicas, não as modernas, tá? As modernas, a maioria delas já traz como arrependei-vos, mas as antigas traziam dizendo fazei penitência. Fazei penitência, como se metanoia significasse algo a se fazer. E aí, com isso, essa penitência poderia ser rezar uma série de Pai Nossos ou de Aves Marias, né, no catolicismo, ou então subir uma escadaria de joelhos, ou então chicotear a si mesmo, né, fisicamente falando. Tá? Infelizmente, muitos pensavam que arrependimento significava uma autoflagelação física. Não tem nada a ver com isso. Por isso que outras versões, né, católicas depois mudaram. Por exemplo, a mais famosa delas, que eu saiba, é essa aqui, a Bíblia de Jerusalém, e nessa versão aqui nós já encontramos metanoia traduzida como arrependimento. Porém, eu tenho uma outra versão aqui, Edições Loyola, tradução dos Evangelhos e Atos, então é uma tradução, né, ligada ao catolicismo, Edições Loyola. Aqui, arrependimento é traduzido como conversão, né, como conversão. Então, arrependei-vos é traduzido como convertei-vos, a não ser quando essa palavra ela está em um versículo em que ao mesmo tempo aparece metanoia e aparece a palavra grega que é traduzida corretamente como convertei-vos. Como, por exemplo, Atos, eu acho que é Atos 3,19, já vamos ver já, tá? Acho que é Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos, né? Então, é muito importante que nós compreendamos que o motivo de termos nas versões em português essas diferenças de tradução é porque no grego a palavra ela tinha um significado mais profundo. Porém, fazei penitência é completamente errada essa tradução, não tem nada a ver, tá? E convertei-vos é a consequência do arrependimento, mas também não é o arrependimento em si. De modo que, em português, eu considero que ainda a melhor tradução é arrependei-vos. Interessante que na primeira tradução, né, que deu origem às versões Almeida Corrigida Fiel, ou as traduções de Almeida, seja Corrigida Fiel, a Revista e Corrigida, né, a versão original que João Ferreira de Almeida fez, ele não usou arrependei-vos para Mateus capítulo 3, versículo 2. Ele usou emendai-vos. Então, se você quiser procurar aí na internet, por exemplo, ou no aplicativo My Bible, eu, por exemplo, tenho a versão de 1681 de João Ferreira de Almeida, e nessa versão nós encontramos ali em Mateus capítulo 3, versículo 2, emendai-vos. O mesmo em Mateus 4,17, emendai-vos, e assim por diante. Né? Em algumas poucas passagens havia arrepender-se, né? Mas na maioria,
emendai-vos, emendai-vos, né? Nem se usa mais essa palavra em português, né? De modo que, claro, nas versões baseadas em João Ferreira de Almeida, já não se usa mais emendai-vos, mas arrependei-vos, tá? Não quero ser muito redundante, ficar dando voltas nisso, então vamos seguir adiante. Então, arrependimento é, no meu entender, a melhor opção em língua portuguesa para se traduzir a palavra metanoia, tá? Porque conversão, como eu disse, é o resultado da metanoia e não a metanoia em si, tá? Vamos então para Mateus capítulo 3, versículo 8, né? Foi o texto que nós lemos no início, Mateus 3, 8. E quando nós entendemos que arrependimento não é apenas um sentimento de, digamos, remorso, né? Aliás, essa palavra remorso, infelizmente, em alguns momentos que ela deveria ser traduzida como remorso, ela foi traduzida como arrependimento. Mas o termo grego não é metanoia ali, é deixa eu me lembrar aqui, só para não falar aqui errado. Metamelomai significa justamente um remorso, significa alguém estar lamentando por algo. Então, por exemplo, o que Judas sentiu foi traduzido como arrependimento em algumas versões, infelizmente, porque o termo grego ali não é metanoia, o termo grego ali é remorso, tá? É melhor traduzido como remorso ou uma lamentação por conta das consequências que aquilo traria para ele, né? Para o próprio Judas. É como alguém que depois de preso por um crime diz que se arrepende. Mas por que ele não se arrependeu antes de ser preso? Ele se arrepende depois de ser preso, porque ele sabe que ele vai ter que pagar pelas consequências do seu erro. Então, por isso, não podemos confundir arrependimento com remorso. Tá? O que muitos criminosos sentem não é arrependimento de verdade, é remorso, porque só sentem isso depois que são presos e condenados, né? Então, por isso que João diz aqui em Mateus 3,8 o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento, queridos irmãos, no sentido bíblico de metanoia, ele aponta para o futuro. Mas o arrependimento limitado na compreensão da língua portuguesa aponta para o quê? Aponta para o passado. Então, o arrependimento tão somente, ele é um sentimento, né, por conta de algo que nós desejamos não ter feito. Mas percebe como ele aponta para o passado? Mas a metanoia vai além disso. A metanoia aponta para o futuro que começa no presente, agora. Ou seja, não somente eu me arrependo do que eu fiz no passado, mas eu não quero mais ter aquele modo de pensar que me levou a ter aquela atitude da qual eu estou arrependido. Deu para pegar? Eu espero que sim. Agora, eu quero compartilhar com você também outros versículos semelhantes a esse aqui que nós lemos de Mateus 3,8, que são, agora sim, Atos, capítulo 3, versículo 19, Atos 3,19. Eu não deixo já os versículos prontos, aí escritos, né? Justamente porque se eu procurar na minha Bíblia, dá tempo de você procurar na sua. E a minha esperança é que você acompanhe com a sua Bíblia o que eu estou aqui lhe mostrando. Uma coisa importante também, que eu preciso dizer de vez em quando nesta série de discipulado. Queridos irmãos, o discipulado, na verdade, nem começou ainda, de fato. Você acredita nisso? Porque tudo que eu estou tratando aqui para vocês até o momento é uma base para nós compreendermos certas palavras, o sentido dessas palavras. Porque, do contrário, se nós estivermos já
aprendendo a sermos imitadores de Cristo, mas não entendendo bem o que é reino, o que é fé, o que é arrependimento, o que é igreja, etc., nós não vamos ter de fato uma transformação genuína. E esse é o problema de muitos. Então, queridos, é muito importante, né, nós termos paciência, tá bom? Que, aliás, é a primeira característica do amor. Né? O amor é paciente. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, que é uma das características de um discípulo de Cristo. Caracteriza o amor, que é aquilo que devemos ter. Então, temos que ir devagar. Vejam em Atos 3,19, o que eu já tinha mencionado aqui, aonde está dito o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então, a conversão é o que se espera do arrependimento. Mas lembre-se, quando eu falo arrependimento, eu falo com o sentido de metanoia. Para a maioria das pessoas, arrependimento é um sentimento, mas, biblicamente falando, arrependimento é um mandamento. O Senhor Jesus nos mandou que temos que nos arrepender. Arrependei-vos. É um imperativo. Temos que nos arrepender. E o que significa isso? Temos que mudar de mentalidade. Temos que ter a mente de Cristo. Não podemos mais raciocinar como antes de conhecermos a Cristo. Tudo se faz novo, queridos irmãos. E esta novidade de vida começa aqui e aqui. Amém? Então, inclusive, quando a palavra fala sobre coração, ela também está dizendo respeito ao pensamento, tá? Ao pensamento, ao coração como a sede dos pensamentos. Por quê? Porque o pensamento ele é guiado no homem carnal pelas suas emoções, né? Mas no homem espiritual é pelo Espírito Santo de Deus que habita em nosso coração. Então, vamos agora para Atos capítulo 26, versículo 20. Atos 26, versículo 20, que diz assim: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Percebe como a conversão é uma consequência do arrependimento? Então, a palavra metanoia ser traduzida como conversão não é correto, tá? Mas essa versão aqui que eu mostrei das edições Loyola, que diz que é novíssima tradução dos originais, falhou grandemente ao traduzir metanoia como conversão. Tá? Agora, interessante que eu fui lá, fiquei curioso e fui ver como que eles traduziram em Atos 3,19 e em Atos 26,20, que foi essas duas últimas referências que nós vimos aqui. E ali, naquelas referências, eles traduziram igualzinho aqui, arrependem-se aos que se arrependessem e se convertessem, ou arrependimento e conversão, como estava em Atos 3,19. Então, por que nas outras vezes não traduziu metanoia também como arrependimento? Né? Então, lembre-se disso. Tá? A conversão é a consequência do arrependimento. Se não houver conversão, não houve arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento é essa metanoia, é essa mudança de mente. E claro, tudo que sai da nossa boca e tudo que fazemos é consequência do nosso pensar. Então, se temos um pensamento transformado por Cristo, por nos rendermos a Ele, por nos sujeitarmos à sua vontade, então, evidentemente, nossos atos, nossos pensamentos serão diferentes. Quem não se arrependeu, ou melhor, quem não tem uma mudança de atos, quem não mostra a sua conversão,
não passou pela metanoia, não se arrependeu de verdade, queridos irmãos. Então, metanoia, lembre-se disso, é mais que arrependimento. Porque arrepender-se, né, limitado à língua portuguesa, é apenas sentir um pesar por algo feito, por alguma coisa que preferia não ter feito. Então, arrependimento é apenas sentir um pesar por algum mal feito. Mas metanoia é abandonar o raciocínio que culminou naquele mal. Então, eu vou abandonar aquele raciocínio, aquele pensamento que me fez praticar aquele mal. Então, toda vez, por exemplo, que fazemos o mal a alguém, é porque não passamos pela metanoia. Compreendem? O modo de pensar ainda não foi transformado. Que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração para que nós venhamos perceber isso, o quanto precisamos dessa metanoia. E cada vez mais, por isso que Lutero dizia que temos que sempre nos arrependermos. Porém, eu creio que até ele não compreendia muito bem, né, a profundidade. Hoje nós temos recursos que, naquela época, no século XVI, era muito difícil, né, Lutero ter. A internet nos facilitou nós conseguirmos o acesso ao conhecimento mais profundo, até do próprio grego, né? Eu não estou com isso aqui diminuindo a figura dele, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, tá? Mas a metanoia, então, é a primeira evidência de uma fé verdadeira. Por quê? Porque uma fé verdadeira leva a uma mudança de comportamento. E a mudança de comportamento é o resultado da mudança de pensamento. Então, metanoia é essa mudança de pensamento. Quero que você veja comigo, nós já vimos, né? Mas mais uma vez, voltando para Mateus, capítulo 3, versículo 8, note que João Batista não batizava pessoas sem que primeiro ele se certificasse de que elas realmente estavam tendo metanoia, de que elas estavam tendo arrependimento verdadeiro. Então, em Mateus, capítulo 3, versículo 2, nós encontramos, versículo 8, melhor dizendo, nós encontramos essa exigência para que ele batizasse. Né? Porque no versículo 6 ele diz assim, no versículo 7, para a gente entender melhor. Tá? Eu sei que eu já li no início, mas é só para contextualizar. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, não venham ser batizados por mim sem que primeiro vocês demonstrem que realmente mudaram o modo de pensar. E lá em Lucas nós encontramos, no capítulo 3 de Lucas, nós encontramos João Batista dando exemplos disso. Lucas capítulo 3, versículo 10. E a multidão o interrogava dizendo, que faremos, pois? Ou seja, o que você espera como fruto digno de arrependimento? Complementando o que estava escrito lá em Mateus, que acabamos de ler, e também é dito aqui em Lucas 3, versículo 8. E a multidão, então, interrogou, perguntando, o que faremos? Né? O que você quer que a gente faça? E então ele diz, versículo 11, Lucas 3, 11, para quem não pegou aí a referência. E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Ou seja, não continue sendo egoísta. Se você conhece alguém que precisa de ajuda e pode ajudar, ajude. Não seja egoísta. Porque alguém que é batizado ainda no egoísmo, sem querer amar o seu próximo, sem dar evidências desse amor, é um hipócrita. Prosseguindo, versículo 12.
E chegaram também uns publicanos para serem batizados. Os publicanos eram os cobradores de impostos, judeus que cobravam impostos dos próprios judeus a serviço dos romanos, tá? Por isso eles eram bem desprezados pelo povo judeu, porque eram considerados traidores, né, da pátria. Então, chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Ou seja, não cobrem impostos além do que tem que cobrar. Porque muitos publicanos, talvez todos, eles cobravam além do que o Império Romano estava exigindo, porque ficavam com parte do valor para eles, né? Então, aqui, João Batista está exigindo que eles fossem honestos. Honestos. Eu fico realmente indignado quando tomo conhecimento de pessoas que se dizem cristãs e são desonestas, e contam mentirinhas, ou são maliciosas, né? Não passaram pela metanoia e estão perdidas. Versículo 14. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? Vejam, eles eram soldados, eles eram militares, eles trabalhavam armados. E o que João vai dizer para eles? Olha, vocês no exercício da função não matem ninguém para defender o inocente, né? Ele não disse isso. Então, no exercício da função, tá, eu quero aproveitar, talvez muitos aí discordem de mim, tudo bem, mas então me expliquem aqui, por que João Batista não disse para o soldado não usar mais a sua arma? Hã? Então temos que tomar cuidado, irmãos, para não confundirmos as coisas. No exercício da função, um cristão que seja, por exemplo, um policial, para defender alguém de ser assassinado, de ser estuprado, seja lá o que for, ele pode, sim, e até deve usar da sua arma, e se por acaso a pessoa vier a morrer, ele não poderá se sentir condenado por isso, porque estava no exercício da função. Então é importante entendermos isso. Notem que o que João Batista exigiu dos soldados? Versículo 14. O que ele respondeu quando os soldados perguntaram: o que faremos para que possamos ser batizados? E João então disse: a ninguém trateis mal, e nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, com o vosso salário. Então, no exercício da função de autoridade, não maltrate as pessoas, não abuse da sua autoridade, e não roube também, não seja corrupto, né? E se contente com o seu salário, porque sabemos que, infelizmente, há policiais corruptos e que se corrompem porque dizem que o salário é baixo. Mas se você é um cristão e é um policial, você não tem como ser salvo se você estiver se corrompendo, se você estiver permitindo que você esteja participando de situações em que dinheiro de corrupção chegue na sua mão. Claro, se o dinheiro chegou sem que você soubesse que era de corrupção, é diferente. Mas não participe dessas coisas. Então, essa é a questão. E, lamentavelmente, muitas pessoas, por confundirem arrependimento bíblico com sentimento, têm a seguinte ideia, que é só fazer o seguinte: depois que pecar, se arrepende. Peca e se arrepende, peca e se arrepende, peca e se arrepende, peca e se arrepende. Não é assim. Não é isso, irmãos. Esse é o problema, queridos irmãos. Existe aquela máxima antiga, né? Que alguns já me viram dizer tantas vezes. Na vida do crente, pecado é acidente, não é algo premeditado. Não é algo que podemos fazer pensando, depois eu me arrependo. Não, 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 não. Arrependimento é mudança de mentalidade. Então, se a mentalidade for mudada, o pecado não vai continuar acontecendo, queridos. Tá?
É isso que muitos não entendem, e é por isso que tem tanta gente que passa o mês inteiro cometendo pecados como esses que eu acabei de dizer aqui, de desonestidade, de mentira, de corrupção, de egoísmo. E no dia da ceia do Senhor se arrepende, né? Tá lá chorando, eu me arrependo, para no dia seguinte continuar fazendo as mesmas coisas. Não houve arrependimento bíblico. O arrependimento bíblico não é um sentimento de remorso. O arrependimento bíblico é uma mudança de mentalidade. E essa mudança, é claro, ela só acontece com o poder do Espírito Santo agindo em nós. Não é pela nossa carne. Mas como que se dá essa transformação? Pela minha rendição a Cristo. Quando eu me rendo e reconheço eu não posso mudar a mim mesmo, muda-me, Senhor. E Ele nos muda. Ele nos transforma. Agora lembre-se, fé é primeiramente o crer, mas também o confiar e o comprometer-se. Como que eu posso crer, confiar e me comprometer se eu não conheço a Cristo? Se eu não conheço o que Ele ensinou? Se eu não conheço não somente os fatos concernentes à sua vida, mas também os ensinamentos deixados por Ele, que são para nós os obedecermos. Então, na medida em que meditamos no seu exemplo, no exemplo de Cristo e daqueles que foram transformados por Ele, a começar pelos apóstolos, na medida em que eu medito no exemplo de Cristo e dos apóstolos, a partir do momento em que eu reflito nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos que aplicaram o que o Senhor ensinou. Então, por exemplo, quando eu reflito nas parábolas de Cristo e eu vou refletindo naquilo e aplicando aquilo à minha vida, eu vou sendo transformado. Vai havendo uma metanoia em mim, a minha mente vai sendo transformada, porque a água viva está entrando, Cristo está entrando, o Logos, o Verbo que se fez carne, a palavra de Deus viva está entrando em mim pelo poder do seu Santo Espírito e está me transformando, fazendo haver em mim um vinho novo que rompe o odre velho, que rompe a velha mentalidade hipócrita religiosa, mundana, carnal, que paga o mal com o mal, que não perdoa e não pede perdão, que quer levar vantagem em tudo, né? Esse é o problema de muitos brasileiros, por isso veio aí o chamado jeitinho brasileiro, né? Queridos irmãos, por isso que o arrependimento está associado à fé. Veja comigo, nós já vimos no início, Marcos capítulo 1, versículo 15, né? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Já vimos no discipulado anterior que esse crede é a conjugação do verbo pisteu, que é fé em grego sendo conjugada. E a fé não é apenas crer, é confiar e comprometer-se. Então, esse confiar e comprometer-se faz com que a minha mente seja transformada. Faz com que eu esteja querendo deixar aquele raciocínio que eu tinha antes, direcionado pela minha própria carne e por esse mundo, pelo sistema que aí opera nesse mundo. Então, Atos capítulo 20, versículo 21 também mostra a metanoia associada ao pistis, ou seja, o arrependimento associado à fé. Atos capítulo 20, versículo 21. Atos capítulo 20, versículo 21, que diz assim: testificando tanto a judeus como a grego o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, compreendermos que
Deus não se agrada do modo de pensar carnal, mundano, diabólico até. O que o Senhor espera é que tenhamos uma nova mentalidade e que venhamos ser transformados no que Paulo chamou de homem interior, por meio da fé em Cristo, por meio de estarmos unidos a Cristo, sermos um com Ele, como eu já expliquei no discipulado de número 11, anterior a esse aqui. E em Hebreus capítulo 6, versículo 1, Hebreus 6, 1, que inclusive na Almeida Corrigida Fiel, aqui aparece um termo que eu considero totalmente inadequado. Ele dá uma ideia errada do que diz a Hebreus 6.1. Vamos lá, Hebreus 6.1 diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Não. Rudimentos da doutrina de Cristo. É preferível aquela outra versão que diz assim: os princípios elementares da doutrina de Cristo. Porque essa palavra rudimentos, né, no português, ela lembra algo que é como se fosse algo ultrapassado. Não é esse o sentido. Mas é o sentido apenas de continuarmos crescendo sobre esta base. Que base é esta? E aí ele vai dizer, não lançando de novo o fundamento, que é essa base, do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Então, esta é a base, mas a base continua sempre, tá? Minha mente sempre tem que estar transformada, e essa transformação acontecendo porque eu tenho fé. Agora veja, aqui diz arrependimento e fé em Deus. No versículo anterior a esse, em Atos 20 e 21, arrependimento e fé em Cristo. Porque, claro, Cristo é a revelação de Deus. Então, arrependimento e fé estão associados, irmãos. E também o arrependimento está, portanto, como somos salvos pela fé, o arrependimento não, por acaso, também está associado à salvação. E já vamos compreender como que tudo isso está interligado. Vejam comigo Lucas capítulo 24, versículo 46, por favor. Estamos quase concluindo, tá? Lucas 24, 46. Por isso que eu não tenho mais como dar esses discipulados no formato de videoconferência, como eu estava fazendo antes, porque acaba não sobrando tempo, né, para os irmãos perguntarem, mas eu estou fazendo a videoconferência para perguntas e respostas e também para quem quiser complementar com algum outro versículo, algo, né, também concernente ao assunto, nas quintas-feiras à noite, com os irmãos que estão formando novas congregações pelo projeto Quero Congregar, das congregações que são muito novas, que ainda não tem um irmão pastoreando localmente. Então, tenho feito essas videoconferências com estes irmãos. Um grande abraço para todos eles. E vamos então aqui para Lucas capítulo 24, versículo 46, que diz assim, 46 e 47, onde o próprio Senhor Jesus declara: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ora, se há remissão de pecados, há salvação. Vamos ver um outro versículo? Atos capítulo 11, versículo 18. Sem arrependimento não há essa remissão de pecados e, consequentemente, não há o que também? Salvação. Atos 11, 18, que diz: e ouvindo estas coisas apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Arrependimento para quê? Para a vida. Então, para a salvação. E, finalmente, uma outra referência que eu marquei aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que também associa o arrependimento à salvação. 2 Coríntios
7:10. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se... Aí a palavra aqui não seria arrepende, seria lamenta. Da qual ninguém se lamenta, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, ninguém lamenta estar salvo, né? Mas a metanoia, tá? Ela pode gerar em nós uma tristeza por nós percebermos o quanto nós estávamos errados. E essa tristeza, gerada pela metanoia, né, gerada por nós compreendermos que estávamos agindo errado como consequência de um pensamento errado, essa mudança de pensamento, ela pode, a princípio, fazer com que fiquemos tristes, cabisbaixos, porque estamos finalmente percebendo o quanto nós erramos. Como, por exemplo, assim eu me senti quando eu percebi que no primeiro semestre do ano passado eu estava machucando algumas pessoas porque eu realmente não estava tão cheio do Espírito Santo quanto deveria. Isso é muito perigoso, irmãos. Por isso que eu digo, irmãos, o pecado é uma consequência. O pecado é um sintoma. O pecado é o sintoma de que algo não vai bem. E o que não vai bem? O nosso relacionamento com Deus. Então, quando nós pecamos, é porque não estamos bem com Deus. Quando estamos bem com Deus, nós amamos também o próximo. Amém? Bem, eu creio que com isso eu quase que encerrei aqui as referências. Mas como que se liga tudo isso? Essa conexão de arrependimento com fé e salvação. Da seguinte maneira: embora nós sejamos salvos apenas pela fé, exclusivamente pela fé, embora nós sejamos salvos apenas pela fé, sem essa metanoia, que é algo mais do que meramente arrependimento no sentido que há na língua portuguesa, porque não é um sentimento. Então, voltando para o início da frase, embora sejamos salvos apenas pela fé, sem essa metanoia não há salvação, pois a metanoia é a primeira evidência da verdadeira fé, ou de uma fé verdadeira. Então, quando há em nós verdadeira fé, esta verdadeira fé nos leva à metanoia, a uma mudança de mentalidade. Eu não quero mais continuar pensando como eu pensava, porque toda atitude nasce do pensamento, é consequência do pensamento. Então, o que tem entrado na minha mente? O que eu tenho permitido estar no meu raciocínio? Eu preciso encher a minha mente com a palavra de Deus, para que eu seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que eu possa dizer, como Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e possa dizer agora eu tenho a mente de Cristo. E esta metanoia é a primeira evidência da fé e que, consequentemente, me leva à salvação. Então, embora sejamos salvos apenas pela fé, sem arrependimento não há salvação. Mas lembrando, arrependimento no sentido bíblico da palavra, que é metanoia, mudança de mentalidade, uma nova compreensão, um novo modo de ver as coisas com a mente de Cristo e para a glória de Deus. E eu encerro lembrando do que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, segunda epístola de Pedro, ou carta de Pedro, se você preferir, capítulo 3, versículo 9, que assim nos diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Que todos venham a arrepender-se. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Oremos. Amado Deus, nosso querido Pai,
que venhamos nos submeter à Tua vontade. Que venhamos, ó Pai, desejar que a nossa mente seja transformada pela Tua palavra, pelo Cristo vivo. Que, Pai, quando lermos a Bíblia Sagrada, venhamos compreender, Pai, que temos que lê-la pela motivação correta. Não como se nós estivéssemos lendo um jornal, uma revista, um livro qualquer, e não como se estivéssemos estudando para sabermos mais que os outros, mas meditando nesta palavra, meditando nos ensinamentos, que significa aplicando estes ensinamentos em nossa própria vida. E para isto rogamos que o Teu Espírito Santo, autor da Tua palavra, esteja, Senhor, falando conosco na medida em que a lemos. E, Pai, nós Te agradecemos, porque se orarmos pedindo a Tua presença conosco, quando meditamos na Tua palavra, nos ensinamentos de Cristo, o Senhor está conosco e fala conosco. E nos leva a percebermos o quanto precisamos de mudança, de metanoia, de um arrependimento que gere em nós uma transformação, um abandono do pecado. Sabemos, ó Senhor, que enquanto estivermos neste mundo, por mais que estejamos limpos, nossos pés ainda poderão se sujar de poeira. Nós ainda precisaremos ter os pés lavados por Ti. Ainda precisaremos de arrependimento constante, porque por mais que nós, ó Senhor, venhamos Te buscar e orar, ainda assim podemos eventualmente pecar, quando não em ações, em palavras, quando não em palavras, em pensamentos, imaginando coisas más, quando não em pensamentos, em emoções, desejando coisas más, quando não em emoções, em sentimentos, guardando rancor, mágoa, ressentimentos. E quando não pecamos em nada disso, podemos ainda assim pecar por deixarmos de fazer o bem quando tivermos a oportunidade. Então nós Te rogamos, ó Senhor, a Tua misericórdia, a Tua paciência conosco, e que o Senhor nos ajude a sempre termos uma mente transformada cada vez mais, pelo Teu poder, e que a obra que o Senhor começou em nós se complete até o dia do nosso encontro para toda a eternidade com Cristo Jesus. E somente a Ti toda a glória para todo sempre. Amém. Amém.